A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas, programa que aborda os sinais da volta de Jesus. Hoje vamos falar sobre furacões, porque os furacões estão ficando cada vez mais fortes e frequentes. Vamos conhecer a relação profética da notícia do furacão Erin com a volta de Jesus. Fique conosco até o final do programa. Qual profecia relaciona as notícias dos frequentes e fortes furacões com o arrebatamento da igreja? A paz do Senhor Jesus, Andréia. Para mim é um privilégio estar aqui de volta para falar sobre os fenômenos meteorológicos adversos. E o assunto hoje é falar sobre os furacões. O furacão, ele se forma em regiões oceânicas quentes, onde a água está quente. E a questão toda é que o efeito desses furacões, devido aos ventos fortes, é exatamente provocar ondas no mar. E essas ondas, elas vão na direção do continente, trazendo grande destruição. E quanto maior a frequência, também maior aquecimento, maior intensidade, maior também são os danos. E na palavra do nosso Deus, está previsto no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 25, diz assim a palavra do nosso Deus: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, a palavra do Senhor prevê justamente as ações que aconteceria no mar e as rastros de destruição e o temor das nações. Isso faz com que nós possamos entender que se aumentar a frequência desses furacões e a intensidade, vai se cumprir aquilo que está aqui na palavra, mostrando justamente a volta do Senhor Jesus. No dia 16 de agosto, o furacão Erin atingiu a categoria 5 em poucas horas, com ventos de 260 km por hora. No dia seguinte, o furacão foi rebaixado da categoria 5 para 3, enquanto avançava pelo Caribe. Mesmo com a redução de força, o sistema continuou ameaçador, levando chuvas torrenciais e ventos destrutivos ao Caribe. Até o fechamento desta edição, as fortes chuvas já haviam provocado alagamento em áreas de Porto Rico. O que são furacões e como se formam? E qual deve ser o olhar da Igreja Fiel diante destes desastres ambientais? Sobre os furacões, nós podemos definir como um sistema macro de trovoadas, onde está presente vento forte e chuva torrencial. Essas condições, elas são propícias em locais onde o mar está aquecido. Então, o local onde existe um mar aquecido vai nos dar a condição de formação de furacão. O mar aquecido acima de 26 graus. Por quê? Porque a umidade está ali, o vapor d'água, das possibilidades da água, devido ao aquecimento, ela tende a subir. E ao subir, ela vai se esfriando e liberar calor latente quando for condensado para formando nuvem. Então, em cima disso, o ar quente ele vai ocupar o ar frio em altitude, e o ar frio, por ser mais pesado, vai tender a descer. E vai acontecer um ciclo. E esse ciclo de retroalimentação fará com que cada vez mais esse tipo de tempestade evolua de tamanho e também de expansão. As condições meteorológicas propícias para o furacão se deslocar é porque a temperatura em um determinado local é também propícia, estar acima de 26 graus e também umidade. Então ele vai se deslocar para justamente nesses locais. E assim que chegar lá, pode adquirir até um estágio maior, dependendo da quantidade de umidade a ser absorvida. Em cima disso, vai acontecer de ir alcançar estágios. Estágio 5 é o mais severo
dos estágios, dependendo dessas condições. E se ele for deslocar para uma região onde as temperaturas são mais amenas, então ele vai cair do estágio, passando para o estágio 2, e assim sucessivamente. Isso aconteceu com o furacão Andrew, onde ele foi mudando de estágio, onde ele foi passando. E se ele alcançar o oceano, dali do oceano mais frio, a tendência dele é dissipar. Ou se ele entrar no continente, vai acontecer destruições, mas ele vai também enfraquecer. E assim temos a situação de deslocamento do furacão. Bom, com relação ao nosso olhar profético, nós sabemos então agora que as condições propícias é a água aquecida. E se a atmosfera for aquecida cada vez mais, isso vai provocar também uma água aquecida nos mares, fazendo com que haja uma frequência maior de furacões e também uma intensidade maior de furacões, trazendo então aquilo que estava na palavra do Senhor, que nós já comentamos, né? O temor das nações, com relação ao bramido das ondas. Em cima dessas informações, a igreja está atenta. Estamos atentos ao que? Aos marcadores proféticos, que mostram a iminente volta do Senhor Jesus. Hoje vivemos cada vez mais um aquecimento global. E nós estamos já olhando com os olhos espirituais cada situação que está acontecendo. A igreja, ela está preparada. Em breve, Maranata, o Senhor Jesus vem. A todos a paz do Senhor Jesus. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor.